Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai falar de um procedimento chamado esterossalpingografia, tá? Esse procedimento, ele é para estudo do útero, né? Então, às vezes tem mulheres que têm dificuldade de engravidar, dificuldade de ter filho, né? Ou por alguma outra doença, né? Um tumor, desculpa, ou qualquer outra normalidade, né? Que possa ter no útero. Então, o objetivo desse exame é justamente para fazer um estudo, né, da morfologia do útero, da anatomia desse útero, se tem alguma obstrução nas trompas uterinas, né, se tem alguma coisa ali que não está dentro da anatomia normal do útero, tá? Então, o exame é chamado de esterossalpingografia. A gente vai entender um pouquinho como é que ele funciona. É um exame já... que antigamente eles faziam muito mais. Hoje a gente já tem tecnologias mais modernas e hoje em dia são poucos os locais que fazem esse exame, mas tem médico que ainda pede, tem local que ainda é feito, tá? Então aqui, o que é a esterossalpingografia? Ela é um exame que vai ser realizado, por intermédio de uma injeção de contraste de iodo, o contraste que é usado é o iodo, no colo do útero, e o objetivo é opacificar o útero, e as trompas uterinas, justamente para o médico conseguir fazer a avaliação de todas essas estruturas uterinas, tanto do útero quanto das trompas, para ver se a anatomia delas está normal. Então avalia com isso a arquitetura interna do trato reprodutivo feminino. Então vai justamente avaliar toda essa anatomia, se tem alguma anormalidade, se tem alguma obstrução, se tem algum local que tem alguma coisa impedindo, de repente, a fecundação do óvulo. Geralmente as mulheres que fazem esse exame são mulheres que às vezes têm dificuldade de engravidar. Então esse é um procedimento radiográfico que demonstra a cavidade uterina e a perviedade, que é o grau de abertura das tubas uterinas. Então, se tiver alguma tuba uterina obstruída, ou se a abertura dela estiver muito pequena, às vezes pode atrapalhar o espermatozoide a passar por essa tuba uterina e encontrar com o óvulo. Então, às vezes é por isso que a mulher tem dificuldade de engravidar. E tem outros problemas também, que pode acontecer nesse percurso aí e impedir que a mulher consiga engravidar ou tenha dificuldade para engravidar. Então, o objetivo desse exame é justamente fazer essa análise, do útero e das tubas uterinas, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho, que isso vocês já viram na aula de Anatomia Humana 2, mas aqui a gente vai fazer uma revisão rápida, da anatomia do sistema reprodutor feminino, Então aqui a gente tem o útero. O útero, ele é um órgão musculoso, que tem músculo, uma musculatura bem espessa, e conforme, quando a mulher engravida, essa musculatura ela vai se dilatando ao longo dos meses para conseguir comportar o bebê aqui dentro, o desenvolvimento, do feto aqui dentro desse útero, Aqui a gente tem o canal vaginal, aqui a parte externa da vagina, o canal vaginal, o colo do útero, que é essa parte inferior, aqui é o orifício de entrada para o útero, e aqui dentro a gente tem realmente o útero propriamente dito, tá? Os dois ovários, que fica um de cada lado, e as tubas uterinas, Então, o homem, quando ele faz a penetração e ejacula, a ejaculação vai acontecer justamente aqui, na entrada do colo do útero. Então, os espermatozoides, eles vão fazer justamente esse trajeto aqui, Eles vão subir aqui pelo colo do útero, vão entrar no útero, e quando chega aqui eles se dividem. Uma parte vai para um lado, uma outra parte vai para o outro lado, tá? Então, esses espermatozoides, eles vão passar por dentro dessa tuba uterina e a fecundação costuma acontecer mais ou menos nessa região aqui, tá? Vai depender, porque o óvulo ele vai ser eliminado aqui pelo ovário, então às vezes acontece aqui, se for uma ovulação, de um dia, menos de 24 horas, mas ele vai acontecer sempre dentro da tuba uterina, tá? Então esses espermatozoides, eles têm que nadar tudo isso para conseguir encontrar o óvulo. E sempre normalmente, na maioria dos casos, é uma ovulação, por mês, um óvulo só que é liberado a cada ciclo de 28 dias. Então geralmente faz uma alternação, eles alternam
Um mês o ovário direito libera um óvulo, no mês seguinte o ovário esquerdo libera um óvulo. Então, geralmente, dentro de uma normalidade, acontece, né, essa alternância. Um mês um ovário, outro mês outro ovário, tá? Em casos especiais, pode acontecer a liberação de mais um óvulo, que aí é nesses casos que pode acontecer o nascimento de gêmeos bivitelinos, tá? Gente, desculpa minha garganta, mas é porque eu já gravei tanta aula que tá até difícil, tá? Mas vamos continuar aqui. Então aqui a gente tem, né, a anatomia do órgão. Então aqui a gente tem a parte externa, né, que é a região da vulva, né, com a entrada da vagina, né, o clitóris, né, a entrada da uretra. Então observem que são dois canais, um da vagina que vai se ligar com o útero e o outro menor que é o da uretra que vai se conectar com a bexiga urinária, tá? Então são dois canais diferentes, né? Na vagina a gente tem, né, aqui o colo do útero e aqui o útero propriamente dito. O útero ele é um órgão com formato de pera, tá vendo? Ele tem o formato piriforme, tá? Aqui a gente tem a bexiga urinária e os ureteres, né, que vai subir e vai se ligar lá com os rins. Então aqui a gente tem os ovários, né, e as tubas uterinas, ó, tá? Aqui a gente tem uma vista em perfil da disposição desse útero, como é que ele fica alojado dentro da cavidade abdominal, né? Então observem aqui a gente tem primeiro a uretra, né, que é esse primeiro canal que vai se conectar com a bexiga urinária que está bem aqui, ó, tá? Aqui a gente tem a vagina, o canal vaginal, né? E aqui a gente tem o útero, tá? Então observe que o útero, a posição normal dele é ele ficar sob a bexiga urinária, tá? Então ele fica disposto em cima da bexiga urinária, tá? Aqui a gente tem o ovário e a tuba uterina tá aqui, tá? Então observem bem essa disposição anatômica aqui. Isso aqui é uma disposição anatômica normal, tá? Aí nós podemos ter algumas disposições do útero fora da normalidade, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, um útero com retroflexão. Observem aqui, o normal seria ele estar voltado aqui para cima da bexiga urinária. Tá vendo? A bexiga urinária está aqui e aqui está o intestino. Repara como ele está curvado para a parte posterior. Ele está curvado, né, para a parte posterior do corpo, para o lado do intestino. Então por isso que é uma retroflexão, né, uma curvatura do útero para uma parte posterior do corpo. Isso é uma anormalidade. Quando o útero tem esse formato, né, a mulher pode ter dificuldade para engravidar, tá? Porque os espermatozoides eles vão ter dificuldade de chegar nas tubas uterinas por conta dessa posição anormal do útero, né? O normal seria onde está esse pontilhadinho aqui, tá vendo? Aqui a gente tem um outro tipo de anormalidade na posição do útero, chamado de retrocessão, tá? Na retrocessão, observa que o útero ele escorrega para trás, ó. Tá vendo? Ele dá uma escorregada e ele sai da posição anatômica dele, que é em cima da bexiga urinária. E isso pode fechar a passagem aqui do colo uterino e dificultar o ingresso dos espermatozoides dentro do útero. Isso também é uma condição que não é normal, tá? Que foge da normalidade. Aqui nós temos uma outra condição, é a antiflexão. Repara que o útero ele faz uma curvatura para a parte anterior, só que não é, né, dentro da normalidade. Ele se curva demais e isso aqui acaba fechando a passagem dos espermatozoides. Essa curva que ele faz acentuada impede que os espermatozoides muitas vezes consigam chegar e alcançar as tubas uterinas para fecundar o óvulo. Então, geralmente, mulheres que têm esses problemas, né, esses úteros, né, fora da posição anatômica, isso pode influenciar significativamente na dificuldade que ela tem para engravidar. Então, muitas vezes, o que dá o diagnóstico preciso da posição exata do útero é justamente uma esterossalpingografia, né, que é um exame contrastado do útero e das tubas uterinas, para o médico avaliar qual é o trajeto, né, de que forma que o trajeto está sendo feito dentro desse útero e dentro dessas tubas uterinas, porque pelo contraste ele vai ver,
né, ele vai injetar o contraste dentro do útero e esse contraste vai se espalhar dentro do útero e dentro das tubas uterinas. Quando o técnico em radiologia faz a imagem, o médico consegue avaliar essa imagem e consegue exatamente verificar se tem algum local, algum ponto de obstrução que está impedindo, por exemplo, a subida dos espermatozoides para chegar até os óvulos, tá? Aqui a gente tem malformações uterinas também, que também acontece, e isso também dá para diagnosticar com a esterosalpingografia, tá? Então, a malformação aqui a gente tem útero normal, né? Então, o útero normal, ó, ele é exatamente dessa forma aqui, ó. Ele tem um formato piriforme, né? Com os contornos internos aqui certinho, tá vendo? E aqui a curvatura para as tubas uterinas, ó, tá? Isso é um útero normal. E aí nós temos todas essas variações aqui embaixo que vocês estão vendo, que fogem dessa normalidade aqui, tá? Então são malformações uterinas. A mulher já nasce com essa malformação, tá? Então essa malformação, a mulher já nasce assim. Então a gente tem, né, no caso, tá, gente? Isso aqui é da parte do útero, não tem nada a ver com a vagina não, tá? Tô falando aqui da parte só do útero. A vagina é normal, né? O problema todo é que às vezes acontece uma malformação aqui dentro do útero, tá? Então olha aqui, ó, um útero bicorno, que é chamado de útero bicorno. Repara que ele tem, né, como se fosse um V aqui, ele faz uma reentrância, né, aqui, e isso muitas vezes impede que o óvulo fecundado fixe e se desenvolva. Às vezes a mulher ela tem 1, 2, 3 abortos espontâneos e quando o médico vai fazer uma avaliação, ele percebe que o útero dela não tem, né, essa normalidade aqui. Esse útero ele tem, né, uma reentrância que é chamada de útero bicorno, né? A gente também tem o útero unicorno, que olha aqui, ó, ele só tem a tuba uterina de um lado, tá vendo que do outro lado não tem, né? Então ele só tem de um lado, né? Então há uma malformação aqui também que é um útero que não está completo, né? Que também pode provocar dificuldade para segurar uma gravidez, né? Uma gestação até o final. Aqui a gente tem um útero chamado de útero duplo, né? Ou de Delfo também. Repara que ele ele tem uma divisão e se divide em 2 úteros, tá vendo? Né? Então, de um lado a gente tem um útero ligado a uma tuba uterina, tem essa divisão aqui, do outro lado um outro útero com uma outra tuba uterina. Isso também são situações que, né, acabam impedindo a mulher de conseguir levar uma gestação dentro da normalidade. Aqui a gente tem um útero chamado de útero septado. Repara que ele tem um septo, né, que divide esse útero em 2 partes. É diferente do útero duplo. Esse aqui tem realmente a divisão até o final, tá vendo? Aqui não, aqui é um septo que se desenvolve no meio desse útero, mas essa divisão não se completou. Isso também diminui o espaço interno do útero e também atrapalha a gestação. E aqui a gente tem, né, as curvaturas que já foram aquelas que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então a esterosalpingografia ela serve para diagnosticar todas essas condições anormais, né, tanto da posição do útero, né, quanto das malformações uterinas, essas que a gente viu aqui, tá? Para que esse exame é indicado, né? Para que o médico indica que a paciente faça uma esterosalpingografia, né? Pesquisa de infertilidade. Então, às vezes a mulher ela não consegue engravidar e aí o médico pede para ela fazer esse exame justamente para ele fazer uma avaliação se existe algum bloqueio, né, nas tubas uterinas, numa tuba ou às vezes nas 2 tubas uterinas, porque se existir um bloqueio, né, o contraste o médico vai ficar claro quando ele injetar o contraste. Quer dizer, o contraste ele vai chegar até certo ponto e depois daquele ponto ele não consegue progredir porque está bloqueado, né? Então, nesse caso, né, o médico consegue diagnosticar que não está tendo, né, uma continuidade da tuba uterina, então é impossível o espermatozoide se encontrar com o óvulo nessas situações. Tem casos que dá para corrigir, tem casos que não tem como corrigir, tá? Outra condição, né, demonstração de patologia intrauterina, né, se a mulher tem algum problema, né, de alguma patologia, alguma doença, pode ser pólipos, né, endometriais. Pólipos endometriais é um crescimento, né, anormal do endométrio. O endométrio é a parte interna do útero, né, então a parte interna do útero tem um tecido chamado de endométrio, né.
esse tecido, ele pode, como ele é muito vascularizado, ele pode, às vezes, desenvolver células anormais e pode formar esses pólipos, tá? Miomas uterinos também, né? Também pode ser diagnosticado com a esterossalpingografia. Massas pélvicas, né? Algum tecido anormal crescendo ali naquela região pélvica, também dá para verificar. Fístulas, né? Abortos espontâneos regulares, quer dizer, aquela mulher que ela engravida, mas quando chega em determinado tempo ela perde o bebê, né? Então isso pode ser de repente uma má formação do útero que não consegue levar uma gestação até o final. E lesões congênitas, né? Alguma má formação que ela tenha no útero que já nasceu com ela e que muitas vezes não tem muito que o médico fazer. Avaliação das tubas uterinas após ligadura de trompa ou cirurgia de reconstrução, né? Então, às vezes a mulher ela faz a ligadura de trompa, né? E o médico às vezes fica na dúvida, né? Se o procedimento funcionou ou não, né? Por algum motivo, alguma coisa acontece, né? E aí ele acaba pedindo esse exame para verificar essa situação, né? Ou então quando ele faz uma cirurgia de reconstrução, né? Faz uma cirurgia de reconstrução da tuba uterina para ele verificar a perviedade, quer dizer, para ele verificar o diâmetro da tuba uterina, se agora está normal, se agora é possível o espermatozoide conseguir transitar ali e chegar até o óvulo para fecundar. Então, todas essas condições aqui, ó, elas podem, né, o médico pode indicar para um diagnóstico mais preciso uma esterossalpingografia, tá? Esse exame, ele é, claro, né, contraindicado quando a paciente está grávida, não tem como fazer esse exame numa paciente grávida, né? Não pode injetar contraste no útero de uma paciente que está grávida, vai causar toxicidade ao bebê, não pode, né? Alguma doença inflamatória na região pélvica, né, alguma doença inflamatória aguda também não é recomendável, porque a pessoa pode ter uma reação ao contraste e piorar esse quadro, tá? Se a pessoa tiver alguma hemorragia uterina, sangramento, também não é aconselhável fazer esse exame, né? Então, essas contraindicações, o médico que vai analisar esse caso, tá? E outra coisa, gente, quem injeta o contraste no paciente não somos nós, tá? Quem faz esse procedimento do contraste é tudo médico, a gente só faz as imagens, tá? Então, para fazer esse exame, eu preciso obrigatoriamente da presença de um médico que vai fazer todo o procedimento na paciente e nós apenas vamos fazer os exames de imagem, tá? Como é que acontece o preparo do paciente? Geralmente, o preparo da paciente começa no dia anterior, né? O médico geralmente recomenda que ela tome um laxante na noite anterior para ela evacuar e limpar o intestino, né? Justamente para quando for fazer o exame não ter problema de gases ou fezes na altura do útero ali que vai atrapalhar a visualização do exame. Então, geralmente precisa fazer uma limpeza, né, nos intestinos para ficar mais fácil a visualização da estrutura do útero, né? Então, na véspera, a paciente costuma tomar um laxante que é prescrito pelo médico, né? Justamente para evitar o acúmulo de gases e de fezes naquela região, né? Costuma também prescrever um analgésico, geralmente é um Buscopan, que é para cólica, né? Porque vai ser injetado um contraste no útero e a paciente pode sentir depois um incômodo, uma contração uterina, pode sentir dor, né? Então ele já faz uma medicação para precaver que a paciente, né, sinta essas dores, sinta essas cólicas abdominais, tá? Antes do exame, ela tem que fazer xixi, né? Tem que esvaziar a bexiga, tem que ir ao banheiro e esvaziar a bexiga, né? Para justamente evitar o deslocamento do útero e das tubas uterinas. Porque vocês observaram como é que é a anatomia aqui atrás, ó? Então, repare, ó. A bexiga urinária, ela fica logo abaixo do útero. Se essa bexiga estiver muito cheia, o que vai começar a acontecer com o útero? Ele vai se levantar aqui e vai ficar em outra posição. E isso pode alterar o resultado do exame, né? Então, o ideal é que a paciente faça esse exame com a bexiga vazia, né? Porque aí o útero vai se acomodar certinho aqui em cima dessa região pélvica aqui, em cima da bexiga urinária, né? Então, sempre se recomenda que a paciente faça xixi, vá urinar antes de começar esse exame, justamente para os órgãos, né, pélvicos estarem alojados nas suas regiões anatômicas corretas, tá?
Recomenda-se o uso de preservativo nas relações sexuais durante os 3 dias que antecedem o exame. Né? Então isso também é importante justamente para não ter, né, nenhum tipo de secreção, né, dentro do útero. Né? E o recomendável é que 24 horas antes do exame também não se tenha relação sexual para fazer o exame, para evitar laceração na vagina, evitar algum ferimento na parte interna da vagina, justamente porque vai ter uma injeção de contraste ali, e se tiver alguma feridinha, algum machucadinho, pode aumentar a absorção desse contraste, né? Qual que é o contraste que é utilizado? Utilizado o meio de contraste iodado, tá, gente? Isso é importante que vocês saibam que o contraste que é usado para estereossalpingografia é o contraste iodado, é o mesmo contraste que a gente usa para uma tomografia computadorizada, por exemplo, tá? Existem 2 tipos de contraste iodado, o hidrossolúvel e o lipossolúvel. Né? O hidrossolúvel é aquele que é solúvel em água, hidro, água, tá? Então ele é solúvel em água, então ele é mais facilmente absorvido porque os tecidos, né, são ricos em água, né, em líquido, em H2O, nosso corpo é composto por em sua maior parte de água, então ele é facilmente absorvido pelo tecido uterino, tá? Só que ele causa mais desconforto para o paciente, né? Ele corre o risco de ter reações alérgicas, né? Mas isso só vai acontecer se o paciente for alérgico a iodo, né? O contraste lipossolúvel, hoje em dia, ele não é mais utilizado, porque ele oferece alguns riscos para o paciente, tá? E, apesar dele ser mais tolerado pelo paciente, né, ele é radiopaco da mesma forma que o hidrossolúvel, né, só que ele tem um índice de absorção mais baixo, justamente porque lipossolúvel é que ele é solúvel em gordura, né, lipo vem de gordura, então é um contraste que ele é solúvel em gordura. Então se você aplicar esse contraste num tecido que não tem gordura, ele praticamente não vai ser absorvido, né, ele vai ser eliminado facilmente, né? Ele não vai incomodar tanto, só que esse contraste ele deixou de ser utilizado. Por quê? Porque se esse contraste ele cai na corrente sanguínea por algum motivo, algum microvaso, né, sanguíneo acaba entrando um pouquinho desse contraste dentro do vaso, o que vai acontecer? Ele vai formar êmbolos de óleo, porque ele é a base de óleo. E aí esses êmbolos, né, eles podem atingir o pulmão, e se atinge o pulmão ele pode causar alguma complicação pulmonar e pode até levar o paciente à morte, dependendo da complicação, né? Então, hoje em dia, o contraste mais usado para esse tipo de procedimento, nos locais que ainda faz esse exame, né? Como eu já disse, existem outros exames que substituem esse, tomografia, ressonância, ultrassonografia, hoje que a gente consegue fazer uma ultrassonografia 3D, né, tem outros exames que eles podem ser utilizados para dar esses tipos de diagnóstico, né, mas ainda tem médico que prefere usar a estereossalpingografia para alguns casos, tá? Geralmente se usa em torno de 5 ml de contraste para encher a cavidade uterina, tá bem pouquinho contraste. Por quê, gente? Porque o útero, quando a mulher não está grávida, ele é do tamanho de uma mão, de um punho fechado. Você fechou a mão, o útero é daquele tamanho, então ele é bem pequeno, né? E o interior dele também é muito pequeno. Por quê? Porque ele ainda não, ele só está com a parede muscular grossa, mas ela está toda ali relaxada, né? Então 5 ml de contraste é o suficiente para o médico encher a cavidade uterina toda. E depois ele usa mais 5 ml para esse contraste atingir as tubas uterinas, tá? Então, no total do exame, ele vai usar em torno de 10 ml de contraste para fazer esse exame. É muito pouco contraste que é usado, bem pouco. Como é que é realizado esse exame, né? Que posição que o paciente fica? Então, o paciente ele vai deitar na mesa de raio-x, tá? Vai deitar em decúbito dorsal, né? Então, geralmente se coloca um apoio na cabeça, né? Os membros superiores vão ficar em cima do tórax, nessa posição que o paciente está aqui, ou pode também colocar as mãos atrás da cabeça, tá? Evita-se que a mão fique lateralizada aqui ao corpo, ou ela fica em cima do tórax ou atrás da cabeça, justamente para não atrapalhar na hora de fazer o exame, tá?
Os membros inferiores, eles vão ficar flexionados, né, o joelho dobrado, da forma que a gente está vendo aqui na imagem, com os pés apoiados aqui na mesa. É a posição ginecológica, né, porque o médico, ou o ginecologista ou o radiologista, né, tem que ser um médico especialista para fazer esse tipo de exame. Ele vai estar aqui no paciente, né, manipulando a área genital da paciente para fazer a introdução, né, da sonda, de todos os aparatos para introdução do contraste aqui via vaginal, tá? Quando você posicionar a paciente, né, o médico posicionar a paciente na posição ginecológica, tudo, né, geralmente é o médico que orienta ela para ficar nessa posição, né, a gente vai lá, coloca a plaquinha aqui dentro da gaveta e vai fazer um raio-x em AP aqui da região pélvica, né, para se certificar que a posição está certinha, que a paciente está na posição correta. Tá? Que está tudo certo, que está tudo funcionando antes de começar o exame. Então, a primeira imagem que se faz é um AP da região pélvica, né, para se avaliar se está tudo certo, né, se está tudo ok. A gente chama essa imagem de imagem piloto, é o primeiro exame, tá? Todo esse procedimento, gente, ele é realizado por um médico radiologista especializado, né, em caráter ambulatorial e sem necessidade de internação. A paciente não precisa ficar internada. É um exame que é feito rápido, são em média 30 a 40 minutos no máximo para fazer esse exame, né, um exame rápido, né, mas a paciente ela não fica internada. Né, ela é posicionada como um exame ginecológico, como eu mostrei na imagem anterior. Após isso, o médico vai colocar um espéculo, né, que é o mesmo que o médico ginecologista usa para fazer a coleta do Papa Nicolau, daquele exame que se faz da parede do útero. Né, então ele vai abrir as paredes vaginais utilizando um espéculo, né, para expor o colo do útero. E assim ele vai fazer uma limpeza ali, vai passar um líquido asséptico, fazer uma limpeza para não ter risco de infecção, e vai introduzir um catéter flexível, né, no orifício vaginal até chegar no colo do útero, tá? Tem um balãozinho na ponta desse catéter, né, na extremidade distal desse catéter, que vai ser inflado, né, porque ele vai funcionar como se ele fosse um tampão ali na entrada do útero. Ele vai se expandir esse balãozinho e vai fechar a entrada do útero, né? Então o médico, depois que ele faz isso, ele vai remover o espéculo, né, e vai deixar posicionado esse catéter, né, com um balão inflado dentro do útero. Eu vou mostrar para vocês como é que é na imagem na próxima. Então olha aqui, ó. O médico introduz aqui a vagina, né? O médico introduz o catéter até a região aqui do colo do útero, tá vendo? E aí ele vai inflar esse balãozinho que tem aqui, ó, o balãozinho. Isso aqui tudo é a vagina, ó. Daqui para cá é a vagina, tá? Daqui para cá é o útero. Então aqui, ó, ele introduz o catéter, infla o balão, esse balão vai ficar preso ali, vai se expandir, ficar preso, ele vai funcionar como se fosse um tampão. Então quando o médico injetar o contraste aqui por esse catéter, o contraste vai entrar no útero, mas ele não vai extravasar porque ele está tamponado aqui com esse balão, né? Então o contraste vai permanecer aqui dentro. Então, quando o médico injetar o contraste, o técnico em radiologia vai começar a fazer as imagens, tá? E aí, esse balãozinho, ele impede que o contraste ele saia de dentro do útero enquanto o exame estiver sendo feito, tá? Então, ó, o meio de contraste é injetado através desse catéter e são realizadas algumas radiografias seriadas, né? Então, são vários exames. Geralmente tem uma rotina para esse tipo de exame, mas a gente segue a orientação do médico que está conduzindo o exame. Às vezes ele pede para fazer mais imagens, às vezes 1, 2, 3 para ele já é o suficiente. Vai depender do médico que está conduzindo o exame. A gente tem uma rotina para isso, tá? Mas o médico que conduz o exame, ele que determina quais as imagens que ele quer que faça. Geralmente é um exame que se conclui em 30 minutos, né? É um exame relativamente bem rápido. Aqui a gente tem as incidências radiológicas que são feitas. Então a primeira imagem é um AP, né? É um AP da região pélvica, que é a imagem piloto. Não tem contraste, não tem nada ainda. A paciente só vai ser posicionada no decúbito dorsal, membros superiores apoiados no tórax, membros inferiores com os joelhos flexionados, né, na posição ginecológica.
O médico colocou a paciente naquela posição, você vai lá e vai fazer um AP, sem contraste, sem nada, é a primeira imagem. A segunda imagem também é um AP, mas aí já vai ser com a injeção de contraste. O médico já vai colocar o contraste dentro do útero. Então você faz um AP, depois faz em duas oblíquas, uma oblíqua anterior direita e uma oblíqua anterior esquerda, né? Oblíqua de quadril. Então você vai fazer uma oblíqua anterior direita e uma oblíqua anterior esquerda, né? Tem médicos que pedem para fazer um axial também, tá? E a incidência final é a incidência de corte, tá? O raio central, ele é posicionado 5 centímetros acima da sínfise púbica para fazer esses exames, tá? Então, 5 centímetros acima da sínfise púbica. Gente, a gente não vai palpar a sínfise púbica da paciente nem nada, né? Pela anatomia, a gente já tem a noção de onde é que é a sínfise púbica, então você vai colocar o raio entrando 5 centímetros acima da sínfise, que é exatamente em cima do útero, tá? Se a gente observar aqui, ó, nas imagens anteriores, reparem aqui, ó. Olha que a sínfise púbica tá aqui. Então, 5 centímetros acima da sínfise púbica, né, seria mais ou menos aqui, ó. 5 centímetros acima da sínfise púbica, ó. Vai pegar exatamente no meio do útero, tá vendo? Então, você imagina a sínfise púbica e coloca o raio 5 centímetros acima, né? Justamente para você pegar o meio do útero, tá? O chassi que se utiliza, né, quando você está usando aqueles chassis, quando tem chassis de vários tamanhos, você pode usar o 18 por 24 e o 24 por 30. Né? Se for na radiologia digital, você vai usar o 35 por 43 mesmo, mas você não precisa usar, né, fazer a imagem daquele tamanho. Você vai colimar a imagem ali só na região pélvica mesmo, porque o útero é uma estrutura pequena, né? Então você vai colimar o exame para ficar um exame bem certinho ali, né? Essa incidência de corte, né, ela geralmente é feita 10 minutos depois da injeção do contraste, justamente para ver se o contraste passou para a cavidade peritoneal, tá? O que isso significa? Significa o seguinte: essa região aqui da tuba uterina, ela é aberta, tá? Ela sai para a cavidade peritoneal, para dentro do abdômen. Então, quando o médico insere um contraste, o contraste vai entrar por aqui, vai preencher o útero todo, né? Vai entrar na tuba uterina, vai fazer todo o contorno, e esse contraste, se tiver tudo desobstruído, o normal é que ele saia, escape por aqui, ó, tá? Isso significa que toda a tuba uterina tá tudo livre, o canal de passagem tá tudo livre, não tem obstrução em nenhum lugar. Então, a última imagem, né, se espera 10 minutos para dar tempo desse contraste fazer toda essa curvatura, né, e extravasar aqui. Então, geralmente se faz 10 minutos depois, né? Então, esse exame é o exame de corte, né? Então, o objetivo é justamente fazer essa avaliação, né? Então, olha aqui, ó. A prova de corte, ela consiste na passagem do meio de contraste para a cavidade peritoneal, sendo, neste caso, denominada prova de corte positiva. Então, quer dizer, quando o contraste extravasa da forma que eu mostrei na imagem para dentro da cavidade peritoneal, quer dizer que a prova de corte é positiva, aliás. Está tudo liberado, todos os canais estão liberados, não tem nenhuma obstrução. Quando não há passagem do meio de contraste para a cavidade peritoneal, né, é sinal que existe uma obstrução tubária, né? Tem algum ponto obstruído. Então, nesse caso, a gente chama de prova de corte negativa, né? Então, quer dizer, o paciente tem obstrução em algum local da tuba uterina, né? Então, esse exame geralmente se faz 10 minutos após a aplicação do contraste, tá? Tem que esperar, então, a paciente vai esperar um pouco, né? E daí, quando passar uns 8, 10 minutos, se faz essa última imagem. Por isso que o procedimento todo demora em torno de 30 a 40 minutos. Aqui a gente tem as imagens, tá? Aqui é um exame, né? É um raio-x sem contraste, que é a radiografia piloto. É o primeiro exame que é feito. Então, repara, ó, a colimação, tá vendo?
A colimação é só aqui nessa região mesmo da bacia aqui, ó, né? Só nessa região pélvica aqui interna, que é justamente onde a gente quer ver, né? Quando o médico começar a inserir o contraste, estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a cânula, ó, né? Quando ele começar a inserir o contraste, a gente vai conseguir começar a ver o útero aqui, ó, sínfise púbica, tá? Então essa é a primeira imagem que se faz, chamada de raio-x piloto ou então um AP simples, né? Aqui já tem, né, o início da aplicação do contraste, né? Então, olha aqui, ó, isso aqui é o útero, ó, tá vendo? O contraste já tá entrando. Então isso aqui é um AP, né, que o médico fez, já inserindo o contraste aqui no útero, tá vendo? Tá? Isso aqui já é o contraste sendo injetado. Aqui, ó, a gente tem as oblíquas, né? Então aqui a gente tem uma oblíqua anterior esquerda, né? Então vai fazer uma oblíqua com o quadril da paciente. Então aqui a gente vê o útero, o contorno do útero. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a tubo uterino, ó, contrastado, tá? Isso tudo que a gente tá vendo aqui, ó, essa linhazinha branca, isso aqui é a tubo uterino, tá? Então essa aqui é a oblíqua esquerda. Aqui a gente tem, ó, a oblíqua anterior direita, né? Então repara aqui, ó, contraste todo preenchendo o útero, né? Olha aqui, ó, tá? Então aqui a gente tem a oblíqua anterior direita. Aqui nós temos, ó, um axial. O médico, nesse caso, ele pediu um axial, né? Então esse aqui é um exame que você, em vez de você fazer um AP, você vai angular a ampola para fazer esse exame. Geralmente angula em torno de 30, 35 graus para fazer esse exame, tá? Aqui a gente tem a prova de Koch. Olha aqui, ó, que é o útero, né, da paciente todo contrastado, né? Aqui a tubo uterina, ó, né? É a última imagem que é feita depois, né, que a paciente já, né, fez todas as outras incidências. 10 minutos depois se faz essa última imagem aqui, tá? Aqui, ó, o exame ele é sem alteração quando o médico introduz o contraste e esse contraste extravasa. Reparem aqui nessa imagem, ó. Aqui a gente tem o útero certinho, tá vendo? Isso aqui é um AP, ó. O útero certinho, a tubo uterina. Tá vendo esse branco aqui? Isso aqui é contraste que extravasou para dentro da cavidade peritoneal. Olha aqui, ó, a tubo uterina certinha, tá? E isso que a gente tá vendo aqui em volta, essas manchas brancas aqui em volta, isso é contraste que extravasou, tá? Isso tudo contorcido aqui é a tubo uterina. Isso aqui é contraste que extravasou. Então significa o quê? Que não tem nenhuma obstrução nessas tubas uterinas, elas estão normais, tá? Então o objetivo da prova de Koch é justamente você verificar se está tudo normal, né? Se está tudo desobstruído aqui, tá? Então o objetivo da esterossalpingografia é justamente esse, é estudar toda a parte do útero, das tubas uterinas, né? Para o médico poder fazer uma avaliação. Então não é o técnico, gente, que faz esse procedimento de aplicação de contraste, nem a enfermagem. Quem faz isso é o médico radiologista, né, ou um médico ginecologista especializado na condução desse tipo de exame, tá? É um procedimento que hoje em dia, né, dificilmente algum de vocês vai ver ou vai fazer. Eu nunca vi, nunca fiz esse exame, nunca vi fazer, né, mas porque hoje em dia se faz muito pouco, são pouquíssimas as clínicas que fazem esse exame. É até difícil achar algum local que faça, né? Porque é um exame que hoje em dia já existem outros mais modernos que conseguem dar esse mesmo diagnóstico, tá? Então, por hoje, né, nossa aula vai ficar por aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí no procedimento, é só me chamar no WhatsApp, tá? Um abração aí para vocês.